Olá pessoal, aqui é o professor Danilo de História. Hoje nós vamos dar continuidade à videoaula, agora na parte 5.2, nos especificando agora também na civilização da Roma Antiga. Concluindo os aspectos centrais lá da civilização grega, pessoal, vamos agora para Roma Antiga. Roma, pessoal, está situada lá na Península Itálica, que é na prática uma longa faixa de terra no formato de uma bota, próxima ao mar Mediterrâneo, ao mar Adriático e Tirreno. Sua posição geográfica favoreceu o desenvolvimento do comércio marítimo e o contato com diversos povos. Então, ao longo de 1.300 anos de existência, lá entre os séculos 8 e os séculos 5 d.C., Roma passou de uma simples aldeia de pastores para o centro de um grande império da antiguidade, com domínios no norte da África, por quase toda a Europa e parte da Ásia, como nós podemos ver aí no mapa. Sobre a formação da monarquia romana e da civilização romana, lá por volta do século X a.C., a região central da península foi ocupada pelos italiotas, povos da Europa Oriental, que dividiram-se em diversos grupos como os latinos e sabinos. Esses povos fundaram várias aldeias de pastores e agricultores, dentre elas Roma. Após a transformação de Roma em cidade, foi adotada a monarquia como forma de governo. Assim, os romanos passaram a ser governados por reis, com auxílio de um senado e da Assembleia Curial. O rei era chefe militar e religioso, caracterizando a monarquia romana como uma teocracia, e assim ele podia declarar guerras, administrar a justiça e comandar e liderar os principais rituais religiosos da época. No entanto, pessoal, é importante a gente destacar que os poderes desse rei eram limitados, pois suas ações, na maioria das vezes, eram fiscalizadas pelo Senado. Esse Senado ele era formado por cidadãos idosos que faziam parte das principais famílias romanas e pela Assembleia Curial, que era composta por soldados. O Senado também possuía a função de elaborar as leis e a Assembleia Curial de julgá-las e de eleger altos funcionários. Durante esse período, pessoal, a sociedade romana ela era dividida da seguinte forma, vocês podem visualizar bem direitinho aí no gráfico. Lá no topo nós temos os patrícios, que basicamente era a aristocracia da cidade de Roma, pois descendiam das primeiras famílias que fundaram a civilização e eram considerados cidadãos de fato, podendo ocupar altos cargos na política, na administração, na religião, no exército. E é importante destacar também que eram ricos proprietários de terras, de rebanhos e de escravos. Então eles não eram apenas líderes políticos, mas também encabeçavam toda a economia da região. Logo abaixo nós temos os clientes, que era o grupo formado por pessoas pobres, estrangeiros e escravos libertos, que prestavam os mais diversos serviços aos patrícios em troca de proteção e sobrevivência. Abaixo dos clientes temos os plebeus, que formavam a maioria da população e eram homens e mulheres livres que se dedicavam ao artesanato, ao comércio e a trabalhos na agricultura e na pecuária. No geral, eles trabalhavam para os patrícios e não tinham nenhuma participação política dentro de Roma. E por último, temos os escravos, que eram escravos ou prisioneiros de guerra ou endividados, que na prática nós chamamos de escravo por dívida, que trabalhavam tanto no comércio como no campo. Na monarquia, a quantidade de escravos era razoavelmente pequena. Ainda é muito interessante a gente destacar que durante a monarquia romana, muitas obras públicas e muitos processos de urbanização foram realizados em Roma, como a construção de casas e muralhas, ampliação de ruas, criação e construção de praças. No entanto, essa modernização beneficiou somente os patrícios, causando um descontentamento muito grande entre os plebeus, que passaram a exigir melhores condições de vida, participação política e no exército. A cidade de Roma acabou se tornando palco de muitas revoltas civis. Diante dessa situação, o rei passou a permitir que somente plebeus enriquecidos assumissem funções militares. Essas atitudes desagradaram os patrícios que em 509 a.C. afastaram o último rei romano, Tarquino, o Soberbo, do poder e criaram uma nova forma de governo. Essa nova forma de governo ficou conhecida como república, que do latim significa res, coisa,
pública e pública, isto é, que pertence a todos em volta. Entretanto, essa nova forma de governo, pessoal, não atendeu a maioria da população romana como se esperava, pois os novos donos do poder político de Roma, os patrícios, organizaram o governo republicano de forma a ocupar os mais altos cargos políticos. Então, o governo republicano, na base, era formado por 2 cônsules que governavam auxiliados pelo Senado, por magistrados e assembleias, que favoreciam a sua própria classe, que eram os patrícios. Todos os cônsules, todos os senadores e magistrados de fato pertenciam a essa classe social, apesar de existirem algumas assembleias que contavam com a participação de plebeus, mas que eram diretamente controladas pelos patrícios. Claro que toda essa limitação política iria de alguma forma incentivar os plebeus a se revoltarem. Tanto que suas revoltas acabaram promovendo uma série de conquistas políticas, como a lei do tribuno da plebe, que era formada somente por plebeus, as leis das 12 tábuas, que foi na prática o primeiro conjunto de leis escritas que valia para ambas as classes, a lei Canuleia, que permitiu o casamento entre plebeus e patrícios, e a lei Lucínia, que proibia a escravidão por dívidas e permitia que plebeus ricos ocupassem qualquer cargo político. Entre revoltas e conflitos sociais, os romanos já passavam a dominar toda a Península Itálica e a partir do século III a.C. passaram a disputar o mar Mediterrâneo com outros povos. Entre 264 e 146 a.C., os romanos travaram 3 guerras contra os cartagineses, povo da cidade de Cartago, que era basicamente um dos grandes entrepostos comerciais dentro do mar Mediterrâneo. Esses conflitos eles ficaram conhecidos como as Guerras Púnicas. Os romanos basicamente ganharam os 3 conflitos e com isso passaram a dominar e a controlar quase todas as regiões em torno do mar Mediterrâneo, ampliando seus domínios desde a Macedônia, da Grécia, Síria, Portugal, Egito, Ásia Menor e outras regiões. Consequência disso, lá a partir do século I a.C., os romanos tinham dominado todo o comércio, a agricultura, mineração, artesanato, enfim, todas as atividades econômicas desenvolvidas pelos povos lá no mar Mediterrâneo, que passou a ser dominado de Mare Nostrum, ou seja, nosso mar. Os territórios conquistados eram transformados em províncias de Roma, suas riquezas eram exploradas ao máximo e os prisioneiros de guerra eram transformados em escravos. As conquistas acabaram possibilitando a formação da classe social dos cavaleiros, que muito enriqueceram durante esse período, fosse com as conquistas, com os espólios de guerra, com a cobrança de impostos ou com o comércio nessas áreas de seu domínio. Com o impressionante crescimento territorial, pessoal, consequentemente, o número de escravos em Roma cresceu também absurdamente. Também, como consequência do enorme número de escravos, temos um crescimento do desemprego lá na classe dos plebeus. A grande quantidade de escravos ocasionou várias revoltas, principalmente pelas péssimas condições de vida e pelos maus tratos que eles viviam. Na tentativa de solucionar essa crise, ainda no século I a.C., o Senado aumenta para 3 o número de cônsules, todos chefes militares espalhados pelo Império Romano. A República Romana, dessa forma, implantava o chamado Triunvirato, e o primeiro foi organizado em 60 a.C., pelos generais Pompeu, pelo general Crasso e Júlio César. Pompeu ganhou prestígio por suas vitórias na Sicília, na Península Ibérica e na África. Já o general Crasso morreu em uma guerra de conquista na Ásia e, por último, Júlio César, juntamente com a sua legião, conquistou a Gália, que hoje nós chamamos de França. Com a morte de Crasso, Júlio César tornou-se o único governante de Roma, assumindo os poderes de cônsul, tribuno, sumo sacerdote e supremo comandante do exército. A fim de ganhar apoio popular, Júlio César vai promover uma série de reformas políticas e sociais, como a criação de novas colônias para a ocupação da plebe, concessão de cidadania romana aos povos conquistados, e determinou que os grandes proprietários de terra empregassem uma certa quantidade de trabalhadores livres para tentar diminuir o desemprego entre os plebeus.
Descontentes com essas medidas, os patrícios conspiraram contra César, que acabou sendo assassinado em 44 a.C., a apunhaladas em pleno Senado. Com o assassinato de Júlio César, os defensores lá dos interesses do Senado organizaram um segundo triunvirato, que foi formado por Otávio, que governava o Ocidente, Marco Antônio, o Oriente, e Lépido, o Norte e Nordeste da África. Assim como aconteceu com César, Otávio acumulou vários poderes e títulos, como de príncipe senatus, ou seja, chefe do Senado, cônsul, que era líder militar, e pontífice máximo, que era o líder religioso, e principalmente de imperador de Roma, o imperator. Dessa forma, Otávio Augusto, como passou a ser chamado, tornou-se o primeiro imperador de Roma, dando início ao Império Romano. Otávio Augusto, durante o seu período de imperador, realizou várias conquistas territoriais, principalmente lá na região da Palestina. Em contrapartida, procurou manter a paz nos territórios conquistados, estabelecendo a chamada Pax Romana, ou Paz Romana, que se prolongou por mais de 200 anos. Então a Pax Romana ela constituiu uma prática que visava diminuir o descontentamento de plebeus, de escravos e dos povos conquistados. Para isso, ele criou uma série de teatros, circos, anfiteatros, onde ocorriam peças teatrais, corridas de cavalo, lutas de gladiadores, além de também construir várias termas e banhos públicos, rede de esgoto, aquedutos e estradas. Essas medidas passaram a ser chamadas como a política do pão e circo. Essa política, que era utilizada desde o período republicano, consistia na realização de grandes espetáculos a céu aberto, gratuitos, e realizava a distribuição de trigo, que era o ingrediente básico para a produção do pão. Assim, grande parte da população que vivia na miséria esquecia dos problemas cotidianos. Durante esse período, Roma viveu uma grande fase na economia, tornando-se a capital do mundo antigo e o centro comercial entre as diferentes partes do império. Mas, como todo bom império, após o seu apogeu, o Império Romano vai iniciar um processo de crise. Essa crise, que era política, econômica e social, era decorrente também das disputas pelo poder entre os generais e senadores, além da má utilização do dinheiro público, da falta de mão de obra escrava, que era decorrente da diminuição das conquistas territoriais, e uma diminuição na produção agrícola. Outro fator que também contribuiu para aumentar ainda mais essa crise foram as invasões das fronteiras do Império por povos bárbaros, que eram na sua maioria de origem germânica, como os alamanos, os burgúndios, francos, godos, e entre outros. Esses povos se deslocaram em direção ao sul da Europa, penetrando a fronteira à procura de terras férteis. Isso, aliado ao enfraquecimento do exército por falta de verbas, ampliou ainda mais o quadro de crise e de invasões. Invasores de cultura tribais seminômade, eles passaram a comungar com a realidade romana, ou seja, alguns desses povos passaram até a agir como aliados dos romanos incorporados aos seus exércitos. Mas essa realidade vai mudar lá a partir do século V, com um número cada vez mais incontrolável de invasões, principalmente a partir do avanço dos hunos, vindos lá da Mongólia, que promoveram saques e matanças por onde passavam, forçando grande parte desses povos que viviam nos entornos do Império Romano a adentrarem cada vez mais na fronteira do Império. Ao mesmo tempo em que ocorriam essas invasões, as cidades do Império eram abandonadas e grande parte da população se estabelecia no campo, nas grandes propriedades rurais. Assim que parte de tudo que era produzido destinava-se aos donos das terras, que em troca davam proteção e moradia aos trabalhadores, criou uma modificação na realidade desses romanos. Esse sistema de trabalho ficaria chamado como colonato. A fim de conter as invasões, em 395 o imperador Teodósio dividiu o Império Romano em duas partes: o Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla.
Apesar de na prática essa decisão de dividir o império ser uma boa ideia, ou seja, fragmentar e facilitar o gerenciamento e a administração de um território tão grande, ele não conseguiu solucionar todos os problemas de fato. O Império Romano do Oriente, apesar de ter conseguido sobreviver por mais de 1000 anos, lá até 1453, o Império Romano do Ocidente ele não conseguiu resistir. Em 476, os Érulos, uns povos bárbaros que invadiram e conquistaram Roma, acabaram dando fim ao Império Romano. Esse acontecimento, além de marcar o fim do Império Romano do Ocidente, também marca o fim da Idade Antiga e o início da Idade Média. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Não deixem de curtir e deixar nos comentários todas as suas dúvidas e também fazer as atividades lá nas páginas 97 a 99, tá certo? Gostaria de desejar a todos uma ótima semana e até a próxima videoaula.